Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso sexto módulo. Neste módulo, nós iremos falar a respeito da avaliação de desempenho. Então, quais são as modalidades de avaliação de desempenho? Vamos conversar um pouquinho sobre quem avalia quem, né? E quais são os momentos em que pode acontecer a promoção do funcionário dentro de uma empresa, seja vertical ou seja horizontal. Desta vez, nós vamos nos basear exatamente na apostila. Eu destaquei alguns pontos em amarelo justamente para facilitar a compreensão de vocês. Então, vamos lá? Estão animados para esse módulo? Eu espero que sim, né? Cada vez mais estamos nos aproximando do final do nosso curso, mas mantendo a mesma motivação de sempre. Eu vou partilhar com vocês novamente, né? A nossa apostila, para que vocês possam ter essa compreensão mais fácil, ok? Vamos lá? Bom, esse é o módulo que vocês têm acesso a ele, né? E assim, nós vamos começar falando a respeito do que é a avaliação de desempenho. Para que serve realmente a avaliação de desempenho? Vocês vão perceber que existem muitos mitos a respeito da avaliação de desempenho, onde as pessoas sempre propagam a ideia mais equivocada e mais errônea. Mas, na verdade, a avaliação de desempenho, ela nada mais é do que um processo, né, de avaliar a performance dos colaboradores. Como é que está o desenvolvimento e o desempenho desse trabalhador? A ideia é que, ao ser aplicada uma avaliação de desempenho, a organização consiga enxergar quais são as lacunas que precisam ser melhoradas daquele trabalhador e que ele também, ele próprio se perceba, né, que aqueles pontos ele precisa evoluir para que ele possa apresentar um resultado satisfatório para aquela organização. Então, as avaliações de desempenho elas são feitas por vários instrumentos, né, e de várias formas. Cada empresa pode escolher a melhor maneira. Professor, você poderia dizer qual é o mais vantajoso? Todos os modelos, eles vão apresentar vantagens e ou desvantagens. Caberá àquela empresa, pela sua cultura, né, de trabalho, pelos seus objetivos que deseja alcançar, escolher a melhor forma que se adapte à sua realidade. Mas, assim, que fique claro para vocês que a avaliação de desempenho é uma forma de que as pessoas conseguem, tanto o empregado pode perceber o que ele precisa melhorar e para onde ele vai avançar, como a empresa também consiga perceber e ajudar esse trabalhador a se desenvolver. Assim sendo, né, nós poderíamos falar que existem fatores, né, que a avaliação ela precisa se preocupar, que são os fatores da justiça, os valores, né, digamos, relacionados à justiça, né, uma avaliação para ser interessante e válida, ela precisa prever fatores de justiça, ou seja, todas as pessoas deverão ser avaliadas da mesma maneira, dentro dos mesmos critérios, né? Ela precisa ter equidade, ou seja, ela tem que apresentar de uma maneira em que as pessoas, mesmo tendo, se caso tiver alguma dificuldade, essa avaliação tenha que perceber e prever e ajustar essas condições para poder avaliar aquelas diferenças. E também tem que ser algo motivacional, ou seja, eu preciso olhar para a avaliação e perceber que ela vai me dar uma resposta, um feedback para que eu possa melhorar. Mas tem um aspecto bem interessante que ele é imprescindível e geralmente às vezes acontece algumas falhas, que é o processo de sociabilização da avaliação de desempenho para os trabalhadores. O que vem a ser isso? Antes de implantar qualquer processo de avaliação ou de instituir, né, o funcionário ele precisa saber se a instituição vai aplicar a avaliação de desempenho, quais são os fatores que serão avaliados, como serão avaliados, quem irá avaliar. Então, esclarecer todo esse processo, né, de dúvidas que porventura possa ter, para que essa pessoa sinta-se segura e forneça informações fidedignas a depender do instrumento que possa ser utilizado. Os instrumentos podem ser individuais,
né, uma única modalidade, como também a empresa pode complementar o processo de avaliação de desempenho. Então, dentro dos métodos adotados, né, o que eu coloquei é que a avaliação precisa ser justa, equânime e que promova uma espécie de motivação para o trabalhador. Então, na verdade, existem alguns tipos de avaliação. Aqui no material estão crivados apenas alguns, né, todos eles baseados no autor, que é Avenato, tá? Que é um dos autores de maior relevância e referência dentro da área de gestão de pessoas. Então, o que ele trata aqui para a gente? Ele traz a escala gráfica, ok? Traz a escala forçada, traz a pesquisa de campo, os incidentes críticos e a de verificação. Então, a gente vai ver um por um, né? Para que vocês possam ter noção, né? E, de repente, poder emitir uma opinião, né? No nosso fórum, de qual dessas escalas, né? Ou de quais desses métodos você acredita que seja o mais justo, mais motivacional, mais interessante, tá? Então, a escala gráfica, ele fala que é uma tabela de dupla entrada, né? Onde nas linhas estão os fatores de avaliação. O que é que eu vou avaliar? Quais são os critérios? Lembra que eu falei que o trabalhador precisa saber o que é que vai ser avaliado? É justamente isso. O que é que vai ser avaliado para mim? A pontualidade, se eu chego no horário certo, a minha assiduidade, se eu tenho frequência no trabalho, eu sempre falto, ou apresento algum atestado, sempre tenho algum motivo. Como é que eu trabalho em equipe, como é que é a criatividade, como é que é o desenvolvimento do trabalho. Não necessariamente que esses pontos deverão estar ou obrigatoriamente deverão estar. Vocês podem instituir outros fatores de avaliação a depender do que a empresa deseja alcançar, tá? Esse aqui é só a título de informação. Então, essa dupla entrada, os fatores de avaliação podem ser esses que a gente citou, por exemplo, que são relacionados a comportamentos e atitudes dentro da organização, e nas colunas são colocados valores ou graus, ou seja, os pontos que a gente quer atribuir a cada item que eu vou avaliar. Então, mostrando aqui para vocês os fatores, ó. Fator produção, qualidade, conhecimento, cooperação, compreensão. Então, a instituição elencou esses como fatores que deverão ser avaliados. E o valor, que é na dupla entrada, que lembra que eu falei, um avalia os fatores e o outro atribui valor. Então, por exemplo, eu posso escalar ótimo, bom, regular, sofrível, fraco e atribuir pontos de 0 a 5. Então, ele vem com uma informação a respeito do que é considerado ótimo dentro do fator produção. Produção, quantidade de trabalho produzido. É ótimo quando o trabalhador ultrapassa os padrões. Então, você está analisando João. João sempre ultrapassa os padrões. Você vai atribuir aqui um ótimo para ele. Ou você pode atribuir também uma nota de 0 a 5. O que é bom? O que é considerado bom? Às vezes ultrapassa os padrões. Nem toda hora aquele trabalhador tem uma produtividade acima do esperado. Regular, apresenta a produção de acordo com o que foi solicitado. Sofrível é quando a produção, você diz que tem que produzir, digamos, 10 ou vender 10 blusas, ele consegue vender 4 ou 5. Então, tem a produção sofrível. Desculpa, 6 mais ou menos. Né? Você deu 10, se eu tenho 6, eu já estou sofrível. Se eu tiver um 4 ou 3, então a produtividade é considerada fraca. Então, tanto pode ser considerado por conceitos, ou você pode também atribuir notas. Então, o método de escala gráfica é esse. Eu tenho fatores de avaliação e tenho pontuação ou conceitos de cada fator, certo? Então, geralmente, é uma planilha dessa, né, um questionário que é passado para que seja respondido. Aí, neste caso, um método desse pode ser respondido só pelo trabalhador, que é a autoavaliação, e pelo chefe imediato. E aí a metodologia de análise dos resultados vai depender do que foi instituído. Vai permitir um momento de feedback imediato, vai permitir um feedback posterior. Então, isso é importantíssimo para que o trabalhador saiba o que ele foi avaliado e qual o resultado que ele alcançou. Lembrem de participar lá do fórum que nós postamos um vídeo onde ele fala sobre a situação do Guto. Então, é bem parecida com isso aqui. O Guto pensa que teve uma avaliação insatisfatória e mais adiante ele percebe que não.
Então, por que que acontece isso? Pela falta do conhecimento do instrumento que vai ser aplicado, o que vai ser aplicado, o que é esperado do trabalhador, certo? Escolha forçada. Escolha forçada é um questionário que tem 2 blocos, composto por 2 ou 4 ou mais frases que descrevem determinados aspectos do comportamento. E o avaliador, ele é obrigado, né, forçosamente, ele é obrigado a escolher apenas uma ou 2 frases em cada bloco, né? Aquela que representa o maior desempenho do funcionário, ou aquela que representa um desempenho bom e outra que não representa. Ou seja, ele é obrigado a responder aqui, em cada bloco desse que vocês estão vendo, responder um item positivo, ou 2 positivos, ou um positivo e um negativo. Então, ele é obrigado a não deixar nenhum desses blocos em branco. Por isso que a gente chama escolha forçada. Às vezes, tem algumas situações, não representa bem exatamente o que ele queria dizer, mas esse método força você a repensar e ter um cuidado muito atento para que você tenha que definir qual frase descreve melhor o comportamento daquele trabalhador. A pesquisa de campo, né, embora eles coloquem que embora esteja posto como um dos métodos mais completos da avaliação de desempenho, é porque ela tem uma natureza, na verdade, viva, né? Ela envolve a avaliação de um especialista na área, o gerente e os próprios funcionários. Então, o que é que acontece? São entrevistas que acontecem, tá? Eles geralmente acontecem em 4 etapas. Tem uma entrevista inicial, tem uma entrevista de análise complementar, exige um planejamento de providências e depois acompanha os resultados. Ou seja, na avaliação inicial, há uma entrevista que pode ser realizada ou pelo gerente ou pelo especialista diretamente com o funcionário, tá? Ele pode tanto fazer a entrevista, como também ficar observando como é que esse trabalhador realiza suas atividades. Então, nesse caso, na primeira avaliação, tem algumas perguntas mais relacionadas à atividade desse trabalhador. Por que o desempenho foi insatisfatório ou é satisfatório, né? Não necessariamente insatisfatório. Quais os motivos que justificam o desempenho desse funcionário? Isso ele conversando com a pessoa, tá? Foram atribuídas responsabilidades? Por que o funcionário tem que assumir essas responsabilidades? Ele possui qualidades e deficiências? Quais são? Quando você passa para uma fase complementar, então as perguntas elas já podem ter um pouco mais de aprofundamento, do tipo, que tipo de ajuda o funcionário recebeu? Vamos supor que na inicial ele apresentou digamos, o resultado foi insatisfatório. Por que o desempenho dele foi insatisfatório? Na segunda pergunta, desculpa, no segundo momento, pode ser abordado se ele recebeu ou não treinamento. Eu tanto posso avaliar que ele recebeu treinamento e apresenta um desempenho satisfatório, como ele ter recebido um treinamento e apresentar um desempenho satisfatório. Então, isso são pontos de análise, tá? Quais são os resultados? Quais foram os resultados alcançados após essas informações? Diante dessa situação, ainda é preciso um treinamento? Ele já recebeu? Como foi esse treinamento? Se aprofunda para poder ter instrumentos mais legítimos e concretos sobre aquele desempenho do trabalhador, tá? Depois desse levantamento de informações, né, checam-se, né, fecha-se essas informações e vai ser planejado, né? Que outros aspectos de desempenho ainda poderiam ser notados ou aperfeiçoados, né? Que tipo de ação pode ser desenvolvida para melhoria ou permanência daquele desempenho do trabalhador? E por fim, que é a última fase, é o acompanhamento, né? Depois desse plano, desse planejamento do que vai ser feito, de como deve ser mantido, existe o acompanhamento. Então, esse trabalhador começa a ser monitorado, digamos, com relação ao que foi orientado a ele, né? De como estava o desempenho dele, do que foi feito para os benefícios e se está respondendo a esse plano de ação que foi pensado. Métodos de incidentes críticos. Como avaliar o desempenho do trabalhador? Eles são 2 polos, assim, extremos, né? Quando ele coloca o que é desempenho altamente positivo, que é o sucesso, e do outro lado,
o comportamento que é altamente negativo. Então, na verdade, esse tipo de avaliação, ela não atribui aquele que está no meio termo, ela atribui exatamente o que é que ela vai avaliar, o que é que ele tem de extremamente bom e o que é que ele tem de extremamente ruim. Né? Logicamente, ponderando esses dados, vai ter a avaliação do trabalhador. Então, como é que ele é feito? Então, veja que quais são os pontos positivos que vai precisar avaliar. Então, elenca o número de aspectos positivos. Geralmente, esses formulários, a maioria tem muitos já prontos e que você pode adaptar à realidade. Então, sabe lidar com as pessoas é um aspecto extremamente positivo. Aí, veja o outro lado, aspecto excepcionalmente negativos. Apresenta muito erros. Então, não é nem apresenta erros, apresenta muito erros. Então, percebam que a polaridade, né, como ela é marcante. Então, ele não tem meio termo, ele não vai dentro da normalidade, ele vai para os aspectos. O que é que eu tenho excepcionalmente positivo, o que é que eu tenho excepcionalmente negativo. Então, quando ele checar esses valores, que ele pode atribuir pontos, né, vai saber se esse trabalhador tem mais pontos positivos ou mais pontos negativos. Lista de verificação, né? Ela, na verdade, é um checklist. E tem alguns autores que consideram que ele é um modo simplificado das escalas gráficas. Então, relacionando, pensando que naquele trabalho, né, ou naquele cargo executado, quais são os itens que deverão ser avaliados, né? Então, elenca-se os itens, na verdade, e faz um checklist já dentro da pontuação. Ou seja, então, o que é que eu vou avaliar na área de desempenho? Se ele tem habilidades para decidir, se aceita a mudança, se aceita a direção, responsabilidades, atitude e por aí afora. E ao lado dele, se você observar, tem uma escala. É uma escala de pontos. Então, quando eu vou olhar habilidades para decidir, fulano tem habilidades para decidir, eu posso dizer que ele é fraco, então eu posso atribuir o 1. Não, ele é intermediário, ele é sofrível, mas consegue ter. 2. Então, por isso que alguns autores reconhecem essa escala como sendo um modelo simplificado desse aqui que nós tínhamos conversado. Lembra? Que ele tem os conceitos e que ele pode ser também atribuído a pontos. Então, na verdade, ela é como se fosse um pouco mais resumido que esse, mas são estratégias que, a depender da situação organizacional, pode achar que ela seja mais viável. Quem avalia o desempenho dos funcionários? Existem várias situações que podem ser avaliadas. Existe processo de avaliação que apenas o funcionário pode se avaliar, tá? Que a gente chama de autoavaliação. Existem técnicas que o gerente, né, o chefe imediato, é quem faz a avaliação dos seus subordinados. E existem avaliações em que a própria equipe de trabalho é que avalia uns aos outros. Existe o tipo de avaliação de 360 graus, que é a que envolve todos. O funcionário se autoavalia, o chefe imediato, os clientes internos, que são os pares, né, que é a equipe de trabalho, os clientes externos, que são as pessoas que usam do serviço, e os fornecedores. Essa é uma avaliação mais completa que existe, embora ela seja completa, ela é bastante complexa também. Tá? O próprio órgão de RH, algumas empresas mais conservadoras pedem que o próprio órgão de RH faça essa avaliação, mas assim, se vocês me perguntarem qual é a minha opinião, eu oriento que geralmente um processo de avaliação, no mínimo, ele precisa passar por um processo de autoavaliação, então o funcionário faz a sua avaliação, independente da técnica ou do método que ele escolha, mas é importante que ele faça a sua autoavaliação, porque é o momento que ele precisa parar para pensar como ele está de desempenho. O chefe imediato, que é aquele que trabalha diariamente com ele, está no ladinho dele e consegue ver o desempenho, seja de frequência, de assiduidade, de desenvoltura, de resposta, de produção. Então, este faz a avaliação também. Minimamente, eu acho que esses dois precisam fazer o processo de avaliação. E que, ao finalizar a avaliação, sentar para o feedback. O que é o feedback? É esses dois profissionais, ao sentar, dizer, olha, eu avaliei você como pontos que precisam melhorar, esse, e o trabalhador olhar e dizer, eu também percebo que eu preciso melhorar nisso. Ou então, haver qualquer divergência de ponto de vista, quem avaliou, fazer a justificativa e o funcionário também se auto-justificar para chegar num consenso e dar um encaminhamento nesse sentido.
tá? Com relação à promoção dentro de uma organização, existem dois tipos, a horizontal ou a vertical. A horizontal, ela é vista mais assim, quando alguém se destaca por fazer uma atividade com maior qualidade e ela não tem um plano de cargos e carreiras, que nós vamos ver adiante, que é uma forma que avalia o seu desempenho e coloca você tanto mudando de cargo quanto mudando de valor salarial. Nesse caso, a promoção horizontal é aquela que reconhece o trabalhador porque ele se destaca no meio da equipe por desenvolver um trabalho diferenciado, de uma qualidade melhor. Então, o que é que acontece? Ele recebe um aumento salarial, mas ele não muda de cargo, não muda de função hierárquica. Então, ele é vendedor, vai continuar sendo vendedor, ok? Já a promoção vertical é quando o trabalhador, além do aumento salarial, ele tem uma mudança de cargo. Digamos que ele é vendedor inicial. E nesse desenvoltura que ele apresenta, nesse destacamento dele diante dos outros, diz agora você vai ser um vendedor líder, ou um gerente, ou um subgerente. Então, ele mudou de cargo. Então, o aumento salarial de cargo vai estar atrelado à mudança do cargo e às responsabilidades assumidas no momento. Então, tem várias vantagens que são apresentadas. Na verdade, todos dois acabam apresentando vantagens, porque embora um faça com que o trabalhador possa crescer, né, possa mudar de cargo, mas ambas valorizações, elas fazem com que crie-se uma cultura de incentivo ao desenvolvimento profissional. Então, se aquela empresa não tem uma estrutura de que haja uma mudança de cargo lá dentro, mas quando ela modifica o teu salário e reconhece o teu desempenho, isso já é positivo. Então, ambas as formas de avaliação, né, de promoção, digamos, elas são positivas dentro da organização. Então, dá um pulinho lá no fórum e posta a tua informação, o que é que você achou, né, da avaliação de desempenho e quais desses métodos, né, que nós conversamos um pouco, você acha mais interessante e mais factível, digamos, dentro da sua concepção. Aguardo vocês lá.